um colono das Índias Ocidentais, conta com um número maior e poderia, se eu quisesse, que ele está comparando com um general romano. General romano, João. Não há qualquer menção a um general romano. Primeiro leia o livro, depois entenda o que o autor quis dizer, depois você pode criticar. Isso é o básico de qualquer crítica séria. Fala galera, estou fazendo esse vídeo porque novamente um comunista está tentando diminuir a filosofia de Locke, atacando de forma pessoal, tentando desqualificar os fundamentos do liberalismo clássico, mas sem demonstrar qualquer conhecimento na história ou mesmo na filosofia de Locke. Recomendo a todos que vejam meu vídeo anterior sobre o assunto. Lá eu explico com detalhes tanto sobre a história de Locke quanto sobre a filosofia. Vamos ao vídeo. Power Classics, né? Porque hoje a gente vai para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido. A gente vai agora começar a ler textos de liberais clássicos, né, gente? Porque os grandes liberais clássicos que são tão citados pela direita brasileira, são tão admirados pela direita brasileira, e aí a gente vai averiguar algumas coisas a respeito. E como eu disse, hoje a gente vai pro Reino Unido, porque a gente vai visitar a casa do João Tranca, conhecido como John Locke. Então, João, palavras sobre John Locke? Algumas várias, né? Eu, inclusive, preparei um breve textinho aqui sobre o menino John Locke. Né? John Locke, além do seu papel como investidor no comércio dos escravos, Locke foi um dos autores da Constituição das Carolinas. Tá? Um documento que consagrava tanto a escravidão para negros quanto a servidão hereditária e eterna para servos brancos. Eu separei alguns trechos da Constituição da Carolina, escrita em 1693, por John Locke e outras pessoas, artigo 23. Todas as crianças dos servos deverão ser servas, e assim em diante por todas as gerações. Artigo 110. Cada homem livre da Carolina deverá ter poder absoluto e autoridade absoluta sobre os seus escravos negros, de qualquer opinião ou de qualquer religião que o seja. Mas isso é o bastante, João? No vídeo anterior eu explico que, com relação às constituições fundamentais da Carolina, Locke não desempenha esse papel de construção do documento na qual é atribuído a ele. Mas vamos novamente navegar um pouco na história de Locke e do partido dos Whigs, só deixando claro que o objetivo aqui não é analisar o vídeo inteiro, é só dar uma explicação histórica do porquê não faz sentido relacionar escravidão com liberalismo. Então essa explicação inicial vai ser um pouco mais longa. Depois disso vamos analisar o João Carvalho fingindo que leu 2 tratados de um governo. Mas vou deixar os capítulos do vídeo separado para caso você queira pular essa parte inicial. Vamos lá. Quando Locke vai morar com Ashley Cooper, ele não apenas se torna um secretário pessoal dele, como também se torna secretário do Conselho de Comércio. E é aí onde a ideia de que Locke ser um escravocrata deixa de fazer sentido. O poder de um secretário na idealização de um documento feito para a realeza e para 8 lords é algo bastante questionável. Não temos como provar que Locke tenha sido essencial na construção desses ideais escravocratas contidos nesse documento, porque, reiterando, ele era apenas um secretário. Temos também que lembrar que Charles II, o rei daquela época, era alguém que apoiava de todas as formas a escravidão. Ele havia passado uma lei que prometia 50 acres de terra nas colônias para qualquer um que comprasse um escravo, sendo ele branco ou negro. Essa lei fazia com que a coroa lucrasse através da venda de escravos pelo monopólio da African Royal Company e também pelos impostos gerados pelo trabalho escravo nas colônias. Essa lei foi essencial para o estímulo do comércio de escravos. Catarina de Bragança, sua esposa, muito provavelmente era infértil, e a falta de filhos colocaria James II, irmão de Charles II, na linha de sucessão do trono. Muitos lords ficaram muito preocupados com a situação, pois existia desconfiança de que James II fosse católico. Ashley Cooper chegou a pedir para Charles II declarar seu filho bastardo como legítimo e se separar de Catarina de Bragança, mas Charles nunca chegou a fazer nenhuma dessas duas coisas. Além disso, em 1675 começou uma discussão na Casa dos Lords de uma lei que poderia levar a Inglaterra ao absolutismo. Tanto Locke quanto Ashley Cooper eram contrários a essa lei. Ashley Cooper chegou a discursar na Casa dos Lords de como essa lei não seria benéfica para a Inglaterra. Até mesmo um livreto acabou sendo lançado
que tinha ideias contrárias a essa lei. Tal livreto era considerado ilegal, já que as discussões dentro da Casa dos Lordes eram de teor privado e não poderiam ser reveladas para a população. Por causa disso, o autor de tal livreto nunca foi revelado. A hipótese principal é que tenha sido Ashley Cooper o autor, com algumas poucas pessoas atribuindo a autoria a John Locke. Mesmo assim, mesmo que John Locke não tenha de fato escrito esse tal livreto, é dito que ele possa ter ajudado Ashley Cooper nessa empreitada. De 1675 em diante, anos que por sua vez Locke estava na França, Ashley Cooper atuou ativamente para impedir manobras do rei, que o permitiria reinar de forma absoluta. Em 1676, Charles II começa a reunir o exército com a justificativa de que haveria uma guerra com a França. Ashley Cooper temia que Charles estivesse querendo usar o poder do exército para dissolver completamente o parlamento e chegar ao absolutismo. Em 1678, devido a algumas intrigas políticas, o conde Ashley Cooper chega a ser preso e é solto nesse mesmo ano. Foi nesse período que ele fundou o Partido dos Whigs, partido que, por sua vez, desempenha um papel fundamental na tentativa de impedir que James II fosse o sucessor de Charles. Locke chega a voltar para a Inglaterra em 1679, quando há uma breve reviravolta a favor de Ashley Cooper, e até 1683 os Whigs atuam ativamente para impedir que James II assuma o trono. Eles acabam não conseguindo, e tanto Locke quanto Ashley Cooper acabam se exilando na Holanda. O patrono e amigo do Locke acaba morrendo um pouco tempo depois. Em 1685, Charles II acaba morrendo, e James II assume o poder. Muita gente temia que eventos similares aos da Guerra Civil voltassem a acontecer, então ninguém se importou muito com a coroação de James. Mas isso mudou rapidamente quando James passa a exercer cada vez mais sua tirania, inclusive dissolvendo o parlamento e reinando por decreto. Em 1688, acaba acontecendo a Revolução Gloriosa, na qual James II é expulso do trono e acaba sendo exilado na França. William III e Mary II assumem o trono. Locke novamente volta para a Inglaterra, e no ano seguinte 2 tratados de um governo é publicado. É dito que a filosofia dos Whigs é baseada principalmente nas ideias do Locke, mas na realidade existem evidências de que Locke não escreveu o segundo tratado com a Revolução Gloriosa em mente, e sim que ele já estava escrevendo havia alguns anos. Algo importante é que depois que Locke volta para a Inglaterra, ele passa a desempenhar um papel no governo, fazendo parte do Conselho do Comércio que tinha poderes similares ao do antigo Conselho de Plantação Exteriores, na qual Locke havia sido secretário. Pela primeira vez na vida, Locke passa de fato a ter poder político. Fazendo parte do Conselho de Comércio, que tinha tanto responsabilidade nas colônias quanto em assuntos internos, Locke passa a investigar a situação de uma colônia específica, a Virgínia, e ao perceber que a maior colônia do Novo Mundo na época estava jogada às traças, que havia um nível de corrupção grande e que os governadores só estavam usando a colônia como uma forma de enriquecer e depois voltar para a Inglaterra, Locke resolve então construir um ensaio que teria novas diretrizes para o governo da Virgínia. E o ponto mais importante aqui é exatamente a lei de Charles II, que dava direito a 50 acres de terra para quem comprasse um escravo. Locke não só achava essa lei perversa por estimular o comércio de escravos, como também por criar um monopólio das terras na mão de poucas pessoas ricas, sobrando poucas terras para que os pobres pudessem estabelecer suas vidas na colônia. Essa nova diretriz não só eliminava essa lei, como também devolvia qualquer terra improdutiva para a coroa, e criava uma separação de poderes evitando que o governo se tornasse corrupto ou tirano, e tinha como objetivo estimular o comércio e a migração de estrangeiros para a colônia, para que o local pudesse atrair riqueza e pudesse prosperar. Um dos motivos de haver poucos estudos da participação de Locke na criação de políticas da Virgínia é que, apesar desse ensaio ter entrado dentro do seu catálogo pós-morte, houve um historiador famoso que disse que não poderia ter sido ele que escreveu, atribuindo a autoria a outro membro do conselho. Apesar disso, há muitas evidências sim que apontam Locke como autor dessa forma. Primeiro, porque o documento foi encontrado no escritório dele. O documento em si também começa com a caligrafia dele, e depois muda para a caligrafia do seu secretário. Por fim, o próprio conteúdo do documento usa argumentos muito semelhantes aos encontrados em 2 tratados de um governo. O fato é que, apesar desse novo poder político, ele não era absoluto,
Embora o Locke tivesse outros colegas Whigs dentro do conselho que ajudaram a aprovar essa nova reforma da Virgínia, ela ainda precisava da aprovação do rei, ou nesse caso em específico, dos lords que comandavam enquanto o rei e William III estavam na Holanda. E eles queriam adicionar uma cláusula que pediu ao governador da Virgínia para proteger os interesses da African Royal Company e aplicar a lei promulgada em 1698. Essa lei em específico tinha como objetivo remover o monopólio da African Royal Company e compensar a perda desse monopólio, fazendo com que comerciantes envolvidos no comércio de escravos tivessem que pagar para a empresa 10% em impostos. Por causa disso, há duas versões desse documento que foi enviado ao governador. A primeira versão assinada por Locke e uma segunda assinada pelos Lords Regentes, com a adição dessa cláusula. A frustração de Locke era notável, e certa vez ele respondeu a um amigo que o parabenizou pelas conquistas dentro do Conselho de Comércio com o seguinte texto: "Suas felicitações eu aceito do jeito que quis dizer, gentil e séria, e pode ser que outro se alegraria, mas é uma preferência pela qual eu não conseguirei nada, e não sei se meu país conseguirá, embora eu deva focar com todos os meus esforços para que sim. As riquezas podem ser essenciais para diversos propósitos bons, que, penso eu, é mais vaidade religiosa ou filosófica fingir condená-las. Mas, no entanto, o preço pode ser muito caro. Acho que o pouco que tenho é suficiente, e não desejo viver melhor ou morrer mais rico do que sou. Você tem mais motivos para compadecer da loucura do que parabenizar a fortuna do redemoinho da qual me envolvo." No final das contas, devido ao fato do novo governador ter sido indicado por Locke, a lei dos 50 acres de terra foi retirada da Virgínia. Locke chegou a enviar uma carta parabenizando o bom trabalho do governador com relação a isso. Enquanto a lei que estimulava o comércio de escravos por fora da African Royal Company serviu como palco para diversos debates dentro do parlamento nos anos seguintes. Há uma tentativa de estabelecer que o povo inglês, como um todo, incluindo Locke, promovia a escravidão. Mas isso não é verdade. Na realidade, o povo inglês não era tão acostumado com a escravidão, porque em solo inglês não existia lei que permitisse tal prática. Nessa época, existia até mesmo um precedente legal, criado pelo juiz e simpatizante dos Whigs, John Holt, que dizia que qualquer escravo que colocasse os pés em solo inglês automaticamente se tornava livre. Geralmente, essas práticas escravocratas eram promovidas pela monarquia, que lucrava muito com isso, e pelos apoiadores da monarquia, os Tories, que era o partido conservador. Depois que William III morreu e a rainha Anne assume o poder, ela acaba removendo grande parte dos Whigs do governo, preenchendo com Tories, e novamente a promoção da escravidão volta a acontecer com força total. E esse comércio de escravos só acaba de forma definitiva mais de uma centena de anos depois. Enquanto muita gente conhece o fato de que os cristãos, também chamados de Saints, tiveram um papel fundamental em promover uma campanha de escravidão, todas as leis abolicionistas da Inglaterra tiveram grande parte do apoio dos Whigs. William Grenville, que apesar de ser um Tory, se aproxima de Charles James Fox, um Whig abolicionista famoso, e passa a apoiar os Whigs na luta contra a escravidão, o que resultou na Lei Abolicionista de 1807. Henry Peter Bogan, outro Whig, ao perceber que a lei anterior, que apenas taxava os comerciantes, não estava resolvendo, decide então propor uma nova lei que tornaria crime o comércio de escravos. O primeiro ministro que ajudou no ato abolicionista de 1833 foi Charles Grey, que também era um Whig. É evidente que os Whigs, que por sua vez têm toda a sua filosofia política, o liberalismo, baseado no John Locke, eram em sua maioria abolicionistas. E o João não consegue explicar como isso é possível, já que para ele o liberalismo tem relação com a escravidão. Como se não bastasse todo esse malabarismo histórico, ao continuar o vídeo veremos o João tentando ler o livro mais importante do Locke, e acaba cometendo também malabarismos gramaticais. Vamos lá. Não, isso não chega nem no começo. De maneira fundamental, a teoria da propriedade de Locke, sendo baseada na mistura do trabalho com a terra, se assentava sobre a expropriação dos nativos americanos e na premissa da existência de uma classe de servos.
Bom, aqui ele começa dizendo que a teoria de propriedade de Locke se baseia na mistura do trabalho com a Terra, e apesar de não ser necessariamente a Terra, ele tem razão. Locke acreditava que uma maçã, fazendo parte da natureza, se torna a propriedade de alguma pessoa no momento que essa pessoa precisa estender a sua mão para pegá-la, ou seja, através desse trabalho. Logo em seguida, ele diz que essa teoria se assentava sobre a expropriação dos nativos americanos, e aí temos um erro grave. Dentro da filosofia de Locke, no momento que um povo faz uso daquela terra, daquela natureza, aquilo se torna daquele povo. Então é impossível justificar a expropriação de nativos americanos usando essa teoria. Note que as ações da Inglaterra não podem ser confundidas com a filosofia lockeana. Seguindo as falas do João, ele diz também que existe a premissa de uma existência de uma classe de servos dentro dessa teoria de propriedade. Não existe qualquer menção sobre a necessidade de uma classe de servos em qualquer livro do Locke. Essa visão foi criada por um autor marxista chamado C.B. McPherson. McPherson, em toda a sua análise de Locke, tem uma metodologia de cunho bem duvidoso. Em vez de se basear nas coisas que Locke disse, ele se baseia principalmente em suposições. A tese principal do autor gira em torno do proviso suficiente. O proviso suficiente é a noção de que as pessoas, apesar de ter o direito natural à propriedade, elas não podem se apropriar de mais do que ela de fato precisa. Ou seja, uma pessoa poderia pegar uma maçã de uma árvore, mas não poderia monopolizar todas as árvores de uma floresta para si. Segundo McPherson, a criação do dinheiro removeria esse proviso lockeano, e Locke sabia e concordava com isso. Locke de fato sabia que o dinheiro criava um empecilho técnico na capacidade acumulativa das pessoas, mas ele nunca disse que o proviso lockeano não era mais válido. Ele usa essa premissa para dizer que, consequentemente, Locke concordava com a formação de uma sociedade dividida em classes. A classe daqueles que não possuem propriedade, ou seja, o proletariado, e a classe que possui, os burgueses. Isso por si só já é uma mentira, tanto pelo fato de que o proviso lockeano ainda é válido, como também pelo fato de que no estado da natureza todos têm direito à vida, à liberdade e à propriedade. Uma pessoa não entra em uma sociedade civil para se desfazer de qualquer uma dessas liberdades, como é dito em algumas partes do livro. Além disso, dá para dizer que essa visão do McPherson é um tanto quanto anacrônica. A noção de que o proletário não é livre, pois vive numa ditadura burguesa, da qual eles não detêm os mesmos direitos participativos, é algo criado por Marx, muitos anos depois. Não teria como Locke ter isso em mente quando pensou sua filosofia com base nas ideias dos direitos naturais. Aqui eu trago para vocês uma linda citação dos dois tratados, né? Do Locke, o texto mais clássico dele, né, do tratado número 2, aonde ele vai falar no item 85. Tio, só tá tocando meu interfone? Manda brava aí que eu... Eu vou metendo a brava aqui, pode ir lá atendendo. Há, porém, outro tipo de servidores, aqui por um nome peculiar chamamos escravos, os quais, por serem prisioneiros capturados em uma guerra justa, notem o prisioneiros capturados em uma guerra justa, estão, pelo direito de natureza, sujeitos ao domínio absoluto e poder arbitrário do seu senhor. Tendo esses homens, tal como digo, perdido o direito à vida e com ela as liberdades, bem como suas propriedades, e estando no estado de escravidão, não sendo capazes de posse nenhuma, não podem, pois, ser considerados parte da sociedade civil, uma vez que o principal fim desta é a preservação da propriedade. Olha que milkshake de chorume que a gente tem aqui. Primeiro, o que o Locke considera uma guerra justa? Ele considera uma guerra justa qualquer guerra que seja conduzido pelo homem branco contra qualquer outro tipo de pessoa. Ai, João, mas você está falando isso? Será que era assim mesmo? Vamos lá. Eu disse no vídeo anterior que a escravidão era permitida para Locke em um único cenário específico. O cenário na qual a pessoa comete um ato que aposte a própria vida, como por exemplo, assassinar uma pessoa, tentar matar alguém ou mesmo escravizar alguém. Esse tipo de ato para Locke faz parte do estado da guerra. Se no estado da natureza você não deveria poder matar ninguém, no estado da guerra é diferente. A pessoa ao tentar te matar, ela aposta a própria vida, e por isso você poderia matá-la. Mas para Locke, em vez de matá-la também é possível escravizá-la. E mesmo nesse cenário específico,
Se a pessoa preferir a morte, ela tem esse direito. Para Locke, esse tipo de escravidão é na realidade uma continuação do estado da guerra. Tá, mas isso não significaria que um povo poderia usar o estado da guerra para escravizar outros povos? A primeira coisa que precisa ser compreendida sobre o estado da guerra é que não se trata de uma guerra no sentido literal. O estado da guerra para Locke pode acontecer inclusive entre duas pessoas, e não necessariamente nações. E a segunda coisa que precisa ser entendida é o conceito de guerra justa. Para Locke, o estado da guerra deve ser evitado a todo custo. Se uma nação está declarando guerra para subjugar outros povos, ela está sendo injusta. Então, nesse caso, mesmo que essa nação seja capaz de escravizar outros povos, esse povo tem o direito de se rebelar e voltar ao estado da natureza. A noção lockeana, então, se assemelha bastante com um conceito legal de legítima defesa. Você tem esse direito de matar, ou nesse caso, de escravizar, desde que você tenha sido a pessoa justa na história. Vamos entender melhor o estado da guerra com as palavras do próprio Locke. O estado da guerra é um estado de inimizade e de destruição. Por isso, se alguém, explicitamente ou por seu modo de agir, declara projetos de fomentar contra a vida de outro homem, não apaixonados e prematuros, mas calmos e firmes, isto coloca em um estado de guerra diante daquele a quem ele declarou tal intenção, e assim expõe sua vida ao poder de outro, que ele mesmo pode retirá-la, ou a de qualquer outro que se una a ele em sua defesa e abrace sua causa. É razoável e justo que eu tenha o direito de destruir aquele que me ameaça com a destruição. Segundo a lei fundamental da natureza, que o ser humano deve ser preservado na medida do possível, se nem todos podem ser preservados, deve-se dar preferência à segurança do inocente. Você pode destruir o homem que lhe faz a guerra ou que se revelou inimigo da sua existência, pela mesma razão que se pode matar um lobo ou um leão, porque homens desse tipo escapam aos laços da lei comum da razão, não seguem outra lei senão aquela da força e da violência, e assim podem ser tratados como animais selvagens, criaturas perigosas e nocivas que certamente o destruirão sempre que o tiverem em seu poder. Isso autoriza todo homem a matar um ladrão que não lhe fez nenhum mal e não declarou outra intenção contra sua vida, exceto a de mantê-lo sob seu poder pela força, para roubar-lhe seu dinheiro ou o que quiser dele. Porque ao usar a força onde não tem esse direito, para me ter sob seu poder, explicando sua atitude segundo sua vontade, não tenho razão alguma para pensar que esse indivíduo, tendo-me sob seu poder e pronto a me privar da minha liberdade, renunciaria a privar-me de todo o resto. E por isso me é lícito tratá-lo como alguém que se colocou em estado de guerra para comigo, ou seja, matá-lo, se eu puder. Pois qualquer pessoa que se introduz em um estado de guerra e se torna agressor, está justamente se expondo a esse risco. Nesses dois trechos sobre o estado de guerra, fica evidente que o estado de guerra não é necessariamente uma guerra no sentido literal da coisa, e sim um conflito na qual um dos lados, de forma ilegítima, deixa de lado a racionalidade para tentar contra a vida de outro, colocando sua própria vida em jogo, dessa forma podendo ser morto ou se tornar um escravo. Para Locke, a escravidão nada mais é do que o estado da guerra continuado. Tá, mas se alguém que cometeu um ato de aposta da própria vida pode se arrepender, para Locke as únicas opções são trabalhar até a morte ou morrer? Na realidade não. Locke explica sobre essa questão exatamente no parágrafo que o João, de forma conveniente, só leu o que lhe interessava. Em terceiro lugar, o poder despótico é um poder absoluto e arbitrário que um homem tem sobre o outro de lhe tirar a vida quando bem entender. Esse poder não é um dom da natureza, pois ela não estabeleceu essa discriminação entre os homens, e nem é feito de um contrato, pois o homem não possuindo tal poder, arbitrário sobre sua própria vida, não poderia conceder a outro tal poder. Mas é um efeito apenas de confisco que o agressor faz de sua própria vida quando se coloca em estado de guerra com o outro. Por este gesto, põe de lado a razão que Deus deu aos homens para lhes servir de regra e de elo comum na unidade de uma mesma companhia e de uma mesma sociedade. E, tendo renunciado às vias pacíficas que a razão ensina e feito uso da força de guerra para atingir seus injustos objetivos às custas de um outro e sem direito a isso, e assim, insurgindo-se contra sua própria espécie e abraçando a condição dos animais selvagens, pois como princípio de direito, ele erige a força que lhe serve de regra, torna-se sujeito a ser destruído pela pessoa injuriada
e pelo resto da humanidade, a ela que se unirá na execução da justiça, como qualquer outro animal selvagem ou besta nociva com que a humanidade não pode conviver nem ter segurança. Assim, os prisioneiros capturados em uma guerra justa e legítima, mas somente estes, são submetidos a um poder despótico, que não tem sua fonte em uma convenção nem é capaz de nenhuma, exceto a continuação do estado de guerra. Que contrato pode ser feito com um homem que não é dono de sua própria vida? Que obrigação ele pode executar? Entretanto, desde que lhe seja permitido tornar-se a ser dono de sua vida, o poder despótico e arbitrário de seu senhor cessa. Aquele que é senhor de si mesmo e de sua própria vida tem também o direito aos meios de preservá-la. Assim, uma vez que há contrato, a escravidão cessa, e aquele que faz um acordo com seu prisioneiro renuncia assim ao seu poder absoluto e põe fim ao estado de guerra. Esse parágrafo deixa claro que nenhum homem poderia ter um poder despótico para escravizar outro, a não ser que esse outro esteja tentando de forma ativa te matar ou te escravizar. E mesmo nesse caso em específico, caso haja uma negociação entre as partes, o estado de guerra cessa e a escravidão não pode existir. E além disso, é evidente que esse tipo de escravidão na qual a pessoa aposta a própria vida não deveria afetar de forma alguma outras pessoas que não tiveram nada a ver com isso, enquanto a escravidão colonial, além de não ser causada por alguém a ter apostado a própria vida, também era hereditária, afetando a liberdade de outras pessoas. Eu, particularmente, não acho que a escravidão, em qualquer cenário que seja, deveria ser válido, mas não podemos mentir sobre o que Locke pensava apenas para fazê-lo parecer como alguém degenerado. João, será que você não está exagerando? Não, eu vou no segundo tratado novamente, no item 4, sobre a naturalidade da escravidão, um estado também de igualdade em que é recíproco todo poder e jurisdição, não tendo ninguém mais que outro qualquer, sendo absolutamente evidente que as criaturas da mesma espécie e posição, promiscuamente nascidas para todas as mesmas vantagens da natureza e para o uso das mesmas faculdades, devem ser também iguais umas às outras, sem subordinação ou sujeição. Aí você fala, porra, mas todo mundo é igual uns aos outros, mas tem um mas. A menos que o Senhor e amo de todas elas, Deus, mediante qualquer declaração manifesta de sua vontade, colocasse uma acima de outra e lhe conferisse, por evidente e clara indicação, um direito indubitável ao domínio e à soberania. Para Locke, a escravidão provém de Deus. Deus manifestou sua vontade, colocando criaturas acima das outras, e uma vez que isso é uma evidente e clara indicação de Deus, essas criaturas têm um direito indubitável ao domínio e à soberania sobre as outras criaturas. Ou seja, nesse contexto... Se compararmos o que o João disse aqui com o que o Locke disse de fato, vai parecer para algumas pessoas que o João tem dificuldade de compreensão, que o João não entende o conceito de operadores condicionais, quando na realidade eu não acho que seja esse o caso. Claramente, João é uma pessoa capacitada, mas juntar o fato dele não gostar de Locke com o fato dele não ter lido esse livro faz com que ele crie projeções ao invés de se atentar aos fatos do que o Locke queria dizer. Vamos analisar o texto do Locke. Um estado também de igualdade, onde a reciprocidade determina todo o poder e toda a competência, ninguém tendo mais do que os outros, evidentemente, seres criados da mesma espécie e da mesma condição que, desde seu nascimento, desfrutam juntos de todas as vantagens comuns da natureza e do uso das mesmas faculdades, devem ainda ser iguais entre si, sem subordinação ou sujeição, a menos que o seu senhor, e amo de todos, por alguma declaração manifesta da sua vontade, tivesse destacado um acima dos outros, e lhe houvesse conferido sem equívoco, por uma designação evidente e clara, os direitos de um amo e de um soberano. Poderíamos resumir essa frase do Locke, mantendo o sentido próximo ao original, da seguinte maneira: todas as pessoas são iguais, a não ser que Deus deixasse claro e evidente que não. Eu, particularmente, não sou um expert em regras gramaticais, mas essa frase faria parte do que é chamado de oração subordinada condicional. A parte do a não ser estabelece um sentido de hipótese ou condição na oração principal, que nesse caso é o fato de todas as pessoas serem iguais.
Esse tipo de afirmação também poderia ser representado dentro de termos lógicos, como por exemplo, utilizando lógica proposicional. O ponto aqui é que não temos como fazer igual João e inferir que esse a não ser que, de alguma forma, represente um entretanto. São duas coisas completamente diferentes. Mas de fato, como é uma condição, apenas por essa frase não temos como saber se Locke acha que essa condição foi cumprida ou não. Teríamos que analisar o contexto. E aí é onde entra a pergunta. Locke em algum momento diz que Deus deixou claro e evidente que algumas pessoas têm direito de soberania e outras não? Não. Em nenhum momento dos dois tratados há qualquer menção a algo desse tipo. Mas e o inverso? Locke em algum momento diz que Deus não deixou claro sobre esse direito de soberania? Sim, no primeiro tratado inteiro, coisa que João saberia se tivesse lido o livro. O primeiro tratado nada mais é do que uma refutação ao livro Patriarca de Robert Filmer, livro que diz que Deus havia dado a terra para Adão, e ele e seus descendentes teriam esse direito de soberania sobre tudo e todos. E para Robert Filmer é daí onde vem o direito divino dos seis. Locke rebate essa ideia dizendo exatamente que não há uma nomeação clara e direta de que Adão seria um monarca supremo, e nem sobre quais são as obrigações dos ditos súditos para com esse monarca. Então, essa frase do Locke nada mais é do que novamente uma referência ao primeiro tratado. Não faria sentido ele dizer que Deus deixou claro que as pessoas são diferentes se ele tem um livro inteiro para rebater essa ideia. Se o João tivesse lido, ele saberia que no parágrafo seguinte, Locke utiliza um texto de Richard Hooker, um pastor anglicano, que diz que Deus deixou o mandamento de amar-vos uns aos outros exatamente porque é uma igualdade natural entre os homens. Seres humanos sujeitados aos capitalistas eram comparados a gado. Mais uma vez, nós voltamos aqui nos tratados, agora no tratado número 1, no item número 130, e eu cito: um colono das Índias Ocidentais conta com um número maior e poderia, se eu quisesse, aqui ele está comparando com um general romano, reuni-los e conduzi-los contra os índios, a fim de buscar a reparação de algum direito seu ferido. E isso sem implicar o domínio absoluto de um monarca a ele transmitido por Adão. A partir, pois, o direito ao poder que cabe ao amo, em ambos os casos, quer sobre escravos, quer sobre cavalos, decorre tão somente da compra. A compra, portanto, a pecúnia, é o bastante para mostrar que Deus colocou um tipo de ser sobre outro e que, portanto, o domínio sobre um ser ou um domínio sobre um cavalo é tão igualmente natural. Tá? General romano, João. Não há qualquer menção a um general romano. Primeiro leia o livro, depois entenda o que o autor quis dizer, depois você pode criticar. Isso é o básico de qualquer crítica séria. Vamos lá. Esse capítulo em específico, que faz parte do primeiro tratado, Locke está dizendo que se Adão fosse o monarca supremo, não teria como, apenas com base na Bíblia, definir as regras de quais descendentes teriam direito a essa dominação. Não há nenhuma menção a qualquer general romano. Nesse parágrafo que João leu, Locke rebate uma ideia específica de Robert Filmer. A ideia é que Abraão, por ter comandado o exército de 318 homens, e Esau ter se encontrado com Jacó, com um exército de 400 homens, era uma demonstração de que ambos eram descendentes de Adão, e portanto detinham esse poder monárquico. O ponto do Locke é que ter uma grande quantia de servos em sua família, comprados com dinheiro, não significa que essa pessoa é herdeira de Adão. E faz uma comparação com o fazendeiro das Índias Ocidentais, que detinham um poder monetário para ter uma quantia de servos ainda maior. Mas sobre servos e escravos, Locke estava fazendo apenas uma constatação. Cavalos e escravos naquela época se comprava com dinheiro, isso é um fato. Em nenhum momento desse parágrafo ele diz que isso é bom ou que é desejável, apenas faz uma constatação da realidade. Se referindo à guerra, nós vemos que Abraão comandou um exército de 318 homens, sua própria família, e Esau foi se encontrar com seu irmão Jacó com 400 homens. Como uma forma de paz, Abraão formou uma aliança com Abimeleque. Patriarca, parágrafo 13. Não é possível, então, um homem ter 318 homens em sua família sem ser descendente de Adão.
um fazendeiro nas Índias Ocidentais, tem muito mais, e pode, se ele quiser, reunir seus homens e liderá-los contra os índios em busca de reparação de qualquer mal que tenha recebido deles. E isso tudo sem a dominação absoluta de um monarca que descende de Adão. Não seria um argumento admirável provar que todo poder por instituição divina descende de Adão por herança, e que essa exata pessoa e poder desse fazendeiro foram ordenados por Deus, porque ele tinha na sua família poder sobre servos nascidos em sua casa e comprados com dinheiro? E isso foi apenas o caso de Abraão. Aqueles que eram ricos nos tempos dos patriarcas, como os indianos ocidentais são agora, compravam homens e criadas. Pelo aumento deles e também pela compra de novos, acabaram tendo grandes e numerosas famílias, que embora tenham feito uso na paz e na guerra, pode-se então imaginar que o poder que tinha sobre eles era sobre a herança de Adão, quando foram comprados com dinheiro. Um homem cavalgando em seu cavalo numa expedição contra o inimigo, com seu cavalo tendo sido comprado em uma feira, seria então uma prova tão boa de que o dono então desfrutou da soberania na qual Adão, por comando, tinha sobre o mundo inteiro e que por direito foi herdado por ele? Abraão ter liderado os servos de sua família é que os patriarcas desfrutaram dessa senhoria por descendência de Adão, desde o título de poder dos mestres, em ambos os casos, seja sobre cavalos ou escravos, veio unicamente da compra. E conseguir essa dominação sobre qualquer coisa por barganha em dinheiro é então um novo jeito de provar a descendência e herança. Como vocês podem ver, Locke está demonstrando que o argumento de Robert Filmer sobre a prova de soberania de Abraão é o fato dele ter 318 homens em sua família é algo absurdo. E ele faz uma constatação de que isso se dá através do dinheiro. Ele não está dizendo que comprar escravos é bom nem ruim, nem tampouco dizendo que escravos e cavalos são a mesma coisa. Nossa, João, mas esse tal de Locke é menos liberalzinho do que a gente imagina, mas vamos continuar. A teoria de Locke servia para que tanto os habitantes originais da América quanto os servos que, obrigados ao trabalho agrícola, fossem impedidos de deter quaisquer direitos de propriedade, enquanto ela os concedia aos proprietários dessa mão de obra, isso é, os proprietários e senhores de escravos. Mais uma citação do tratado. A grama que meu cavalo mordeu, a pastagem que o meu servo cortou e o minério que eu cavei em qualquer lugar onde eu tenho direito a eles em comum com outros, tornam-se minha propriedade, sem a cessão ou sem o consentimento de qualquer entidade. A mão de obra que era minha, as removendo daquele estado comum em que se encontravam, fixou nelas a minha propriedade. A mão de obra que era minha, tá? Se o cavalo mordeu a grama, ou se o servo cortou, servo e cavalo são a mesma coisa, porque eles são propriedades, lembrando lá atrás da Constituição da Carolina, aonde eles falam que da perpetualidade da servidão, bem como do direito inexorável de qualquer homem livre de fazer absolutamente qualquer coisa que ele quiser contra os seus escravos. O principal ponto que podemos extrair disso tudo é que Locke esteve profundamente envolvido no emaranhado desse... Errado novamente. Dentro desse livro, Locke diferencia a palavra servo de escravo. E dentro do sistema de propriedade de Locke, uma pessoa poderia alienar sua própria mão de obra para outra através de um contrato social estabelecido. Então o empregado pode sim trabalhar para o empregador e ser recompensado por isso. E o resultado desse trabalho é do empregador e não do empregado. Um exemplo dessa distinção do uso de palavras se encontra exatamente no primeiro capítulo do segundo tratado. Com este fim, creio que não é fora de propósito indicar o que eu entendo por poder político. Deve-se distinguir o poder de um magistrado sobre um súdito daquele de um pai sobre seus filhos, de um patrão sobre seu empregado, de um marido sobre sua esposa e de um senhor sobre seu escravo. Considerando-se uma mesma pessoa, levando-se em conta todos os seus relacionamentos, exercer simultaneamente todos esses poderes distintos, isso pode nos ajudar a distinguir um dos outros e mostrar a diferença entre o dirigente de uma sociedade política, um pai de uma família e o capitão de uma galera. Aqui nessa tradução decidiram usar a palavra patrão e empregado, mas no texto original seria mestre e servo, demonstrando como escravo e servo não significavam a mesma coisa para Locke. Escravidão estadunidense ao longo da sua vida, mas nunca, em momento nenhum, se posicionou contra ela.
João, mas não tem uma citação do Locke que é famosa dos tratados, do segundo tratado, no item 4, quando ele fala contra a escravidão? Tem. Vamos ver essa citação? A escravidão é um estado tão vil e miserável para o homem. Quem Locke entende por homem? E tão diretamente oposta ao temperamento generoso e à coragem de nossa nação, leia-se protestantes britânicos, que dificilmente se poderia conceber que um inglês, ou muito menos que isso, um cavalheiro, né? Porque existem ingleses e ingleses, todo mundo é verde, mas quem é verde claro senta lá na frente, devesse advogar ou viver por ela. Só que, neste contexto, ele está se referindo ao quê? A escravidão ao poder da dinastia dos Stuarts, e não à compra e venda de seres humanos, né? Para todos aqueles que tiverem. Infelizmente, o João não acerta uma. Essa frase se encontra justamente no começo do primeiro capítulo do livro, logo após o prefácio. E o fato do Locke estar dizendo que defender essa escravidão é algo que vai contra o temperamento gentil e corajoso da nação, e que nenhum inglês, muito menos um cavalheiro, deveria advocar por isso, é que essa frase é direcionada especificamente ao Sir Robert Filmer. E sobre essa questão de escravidão política, tanto a escravidão política ou a escravidão que conhecemos partem da mesma ideia. A ideia de que há alguns seres que são superiores a outros, e portanto possuem esse direito de dominação. As bases filosóficas que demonstram o porquê os seis não teriam direito divino de governança é a ideia de que todos são iguais. Portanto, um não deveria ter o poder de dominação sobre o outro, seja um rei sobre um súdito ou um mestre sobre um escravo. E eu não estou dizendo isso como uma visão anacrônica de alguém que não viveu naquela época. O próprio Locke deixa claro em seu capítulo específico sobre escravidão que todos são iguais e nem mesmo se uma pessoa quisesse ela poderia se colocar sobre o poder arbitrário e despótico de outra pessoa. Mas se quisermos ir um pouco mais fundo, poderíamos citar um outro pensador daquela época, chamado James Tyrrell. Tyrrell foi um filósofo e historiador filiado ao partido dos Whigs, que por coincidência foi um grande amigo de Locke. Assim como Locke, ele também fez uma refutação ao patriarca de Robert Filmer em um livro chamado Patriarca non Monarca. Além disso, ele foi responsável por um livro importantíssimo para a doutrina dos Whigs chamado Biblioteca Política. Nesse livro, é visto em forma de diálogo discussões entre Mr. Meanwell, um civil, e Mr. Freeman, um cavaleiro. Em um desses diálogos, Mr. Meanwell, que advocava pelo direito divino dos reis, diz que caso alguém por conta própria se tornasse escravo de outro, esse outro teria poder absoluto a essa pessoa, fazendo uma alusão à relação de poder entre rei e súdito. Mr. Freeman, alguém que tinha uma linha de pensamento similar à dos Whigs, respondeu que mesmo se a pessoa se tornasse escravo por conta própria, isso não significaria que o mestre tem poder total para tirar a vida ou machucar essa pessoa, e que caso assim o fizesse, essa pessoa teria o direito de se rebelar e se livrar do mestre, também fazendo alusão à relação entre reis e súditos. Então sim, havia realmente uma conexão grande entre essas duas coisas, e Locke sabia disso. Não é à toa que ele definiu as pessoas como iguais. Portanto, nem reis, nem mestres de escravos são superiores aos súditos ou aos escravos, não podendo ter esse direito de dominação. Eram a triste sina de ler os tratados. Existem passagens muito desagradáveis nos quais Locke justifica a escravidão como aplicada a prisioneiros, e onde ele nega que a sua teoria de direito de propriedade se aplicaria a qualquer tipo de sociedade de caçadores-coletores. Em uma carreira de fortunas flutuantes, Locke esteve intimamente... Quando você diz que aqueles que tiveram a triste sina de ler os tratados, espero que você não esteja se referindo a você. Chamar isso de ler é um grande exagero. Além disso, não há nenhuma menção nos tratados que o sistema de propriedade dele não funcionaria para uma sociedade de caçadores-coletores. O sistema de propriedade dele funciona dentro do estado da natureza, que nada mais é do que uma tentativa de aproximação do que seria uma sociedade pré-civilizacional. Bom, o resto do vídeo se trata de uma leitura de um texto do Locke chamado Ensaio sobre a Lei dos Pobres e Escolas de Trabalho. Eu não vou analisar porque tem mais de uma hora, e praticamente não tenho o que falar. Então eu vou deixar minha crítica de forma geral sobre esse vídeo. Eu diria que ele erra primeiramente porque não há qualquer explicação do contexto histórico sobre o porquê esse texto foi feito. Na Inglaterra daquela época existia algo chamado Lei de Alívio dos Pobres, que basicamente era uma lei que servia para ajudar aqueles que não conseguiam trabalhar, sejam porque eram velhos demais ou por alguma limitação física.
Essa lei era uma lei paroquial. Isso significa que os necessitados iam para as paróquias, aonde acabavam recebendo mantimento ou dinheiro para que pudessem sobreviver. Os que podiam trabalhar também conseguiam empregos dentro das paróquias. Quando essa lei foi inventada, a população da Inglaterra era bem pequena, e como todos se conheciam, ficava fácil saber quem de fato precisava dessa lei. Enquanto na época do Locke, a população já era grande demais, tornando impossível todo mundo se conhecer. Muita gente que de fato precisava de ajuda também acabava indo em paróquias mais generosas, em vilas mais próximas. Isso acabava criando uma acumulação muito grande de pessoas nessas paróquias. Então, dentro dessa nova reformulação da lei dos pobres, Locke especificou que as pessoas beneficiadas por essa lei só poderiam conseguir dinheiro dentro da paróquia que elas haviam sido designadas, não podendo ser vista pedindo dinheiro em outros lugares. E caso assim o fizesse, a pessoa poderia ser punida até mesmo com perder uma orelha. E seria instituído um corpo de paróquias que seria responsável por punir aqueles que fossem pegos por essa regra. Além disso, seria criadas as chamadas workhouses, onde os pobres poderiam trabalhar e viver, incluindo crianças. É óbvio e evidente que Locke estava errado ao defender alguma dessas coisas, mas eu diria que essa crítica de Ian Neves e do João Carvalho é um tanto quanto anacrônica. A moralidade daquele tempo não é igual à moralidade do nosso, o que não significa que ele não possa ser julgado por isso. É só que não faz sentido julgar sem ter em mente o contexto daquela época. Isso seria similar a pegar o On the Jewish Question do Marx e ficar julgando ele por achar que a base do judaísmo é o mercenarismo, o que não significa que ele esteja certo, ele continua errado, só não existe utilidade em tais julgamentos. Isso não deslegitima o trabalho dele em O Capital, que possui sua própria fonte de erros, que pode ser analisado independente do Marx ser uma pessoa vil ou não. Por fim, insinuar que Locke odeia pobres ou algo assim por causa desse texto é um tanto quanto absurdo. Locke foi amigo de muitos anos de uma mulher chamada Damaris Machen, uma filósofa que pode até ser considerada uma proto-feminista. Nos últimos anos de sua vida, Locke viveu na casa dela. Quando Locke morre, Damaris escreveu um texto que foi parar em sua biografia. Nesse texto, Damaris afirma que Locke dizia que não bastava para os pobres não passar fome, que eles também mereciam conforto, e que ele acreditava que a civilidade era uma obrigação dos cristãos. Esse texto também foi feito sobre o exercício da função, e não é um trabalho filosófico. Locke não só foi um dos filósofos mais importantes em termos de filosofia política, como também é o pai do empirismo. E é claro que ele não era perfeito e nem mesmo sua filosofia é prova de falhas. Mas nem o João, nem o Ian conseguiram explicar essas falhas, já que nenhum dos dois se deu o trabalho de ler. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.